Cavaleiros do Espaço, univos! Está na hora de ver o Rom, 8º capítulo da saga do Robozão Prateado aqui no canal, comigo com detalhes depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube. Ainda não se inscreveu? Cara, para tudo, dá um pause, clica aqui, se inscreve e não perde, tem vídeo novo toda semana aqui no canal. Quarta-feira tem o lançamento nostálgico, sexta-feira, Pérolas Escondidas e domingão é dia do Museu dos Quadrinhos, beleza? Tô te esperando aqui todos os dias da semana. Ah, e tem uma novidade agora, tá? Agora a gente tem os vídeos curtinhos de até de 1 minuto, os chamados shorts aqui do YouTube, onde eu dou dicas de desenho, dicas de material, curiosidades sobre quadrinhos, então não deixa de acompanhar também esse novo quadrinho aí, Gico Drops, 1 minutinho para alegrar o seu dia. Agora, se você quer desenhar personagens maneiros igual o Rom, você tem que vir estudar desenho comigo no curso Desenhando Heróis lá na Hotmart. Já tô cansado de falar, a turma não para de crescer e você pode fazer parte dessa turma hoje ainda. Na descrição desse vídeo tem um link onde você vai descobrir todos os detalhes sobre esse curso. Qual é a quantidade de horas, qual a quantidade de aulas, quantidade de módulos, o que tem em cada módulo, tudo muito bem explicadinho. Tem desenho de aluno, tem depoimento de aluno, tem um vídeo que eu gravei com mais de 40 minutos, onde além de uma aula, você também tem todos os detalhes do curso, enfim, tá tudo muito bem mastigado para você. E lembrando que você tem 15 dias de garantia, depois que você faz a compra, 15 dias de garantia para você não se apurrinhar e você tem todo o direito de explorar o conteúdo do curso a partir do momento que a sua compra é aprovada. Todo o conteúdo fica liberado para você imediatamente, então não perde tempo não, vem desenhar comigo, eu tô te esperando. O Rom é um personagem que é o mais longevo aqui no canal, eu já gravei 7 vídeos sobre ele, você pode acompanhar desde o primeiro aqui nessa cartelinha e a partir daí você vai fazendo a maratona dos vídeos do Rom. Para quem tá chegando agora e não sabe nem o que é Rom, o Rom é um personagem, aqui não tem capa porque ele foi lançado no gibi do Hulk, mas ele é um personagem que foi lançado no finalzinho da década de 70, ele era um brinquedo na verdade da Hasbro e foi licenciado pela Marvel para poder fazer quadrinhos dele. O que parecia ser uma coisa meio boba, porque era um brinquedo inclusive feio, mal feito, acabou se tornando uma saga longa dentro da Marvel e o roteirista Bill Mantlo acrescentou diversos elementos de terror e ficção científica na história e o desenhista Saul Buscema trouxe muita ação para esse quadrinho, que desde pequenininho, desde o primeiro que saiu na revista Premiere Marvel, eu fiquei encantado por aquele quadrinho, assim, ele saía totalmente do padrão da Marvel da época, tinha uma coisa de terror pesada ali, uma coisa meio de invasores de corpos, enfim, uma história que me pegou e me cativou muito e até hoje cativa e os leitores mais antigos lembram com muito carinho. Muita gente pergunta por que a Marvel não publica isso, por que a Panini não traz isso de volta? Simplesmente porque a Marvel não tem mais o direito do Rom, ele agora está em outra editora, então esses quadrinhos estão no limbo, desculpe o trocadilho, não podem mais ser republicados. Tem algumas cópias piratas que fazem por aí, se você quiser você consegue através, acho que no Mercado Livre vende, mas não são as edições oficiais. Mas você acompanha aqui no canal, claro que eu coloco para você toda a história, com comentários, a arte, cada uma das páginas para você acompanhar aí, sabe, sempre com muito bom humor comentados aqui. É o caso agora, a gente vai ver mais 5 histórias do Rom, da onde a gente começa uma nova fase, na verdade, do personagem. Ele, na fase anterior, ele estava sempre focado numa cidade lá no interior dos Estados Unidos. A partir de agora, ele começa a rodar os Estados Unidos e o mundo, buscando os espectros que restaram aqui, essas criaturas que são transmorfas e assumem a aparência de humanos, e quando o Rom elimina, eles parecem que estão sendo mortos, mas na verdade eles estão sendo jogados para o tal do limbo. Mas nessa história vai ter uma coisinha diferente. Acompanha aí, e no final do vídeo eu tô de volta para aquele momento spoiler do que vem do canal. A primeira história de hoje foi publicada no Incrível Hulk número 56 de fevereiro de 1989 e traz a história publicada originalmente em Rom número 33 de 1982. Texto de Bill Mantlo, desenhos de Saul Buscema. Arte final, Joe Sinnott. A gente começa com essa panorâmica aqui da Sybil, essa garota que mora nesse castelo com uma tia super sinistra. Ela observa o mar e reclama que os pais foram embora e nunca mais voltaram. A tia sinistrona manda esse cachorro para perto dela para que acompanhe a menina, que é cega, de volta para casa.
ela tem um vislumbre do Ron, e o Ron aqui vai iniciar uma nova fase nas aventuras dele. Ele está se afastando daquela pequena cidade e vai começar agora a singrar o mundo em busca dos espectros que ainda ameaçam o planeta Terra. De volta ao castelo, a gente vai saber o que aconteceu com os pais da menina. Elas foram, na verdade, eles foram sequestrados pelos espectros, e aquela tia sinistrona lá que toma conta dela é uma dos espectros, ela é uma feiticeira espectral. O objetivo dos espectros aqui é fazer experiências com humanos para que eles se tornem serviçais dos espectros, assim como eles fizeram com os cães, né, que transformaram naqueles cães de caça dos espectros. Síbio acaba ouvindo ali a presença de outras pessoas, na verdade espectros, que estão ali também na mansão para dar cabo a esse plano, e o cachorro que tomava conta dela é um daqueles cães de caça espectral. Por sorte do destino e uma coincidência de roteiro, o Ron chega até essa mansão. Ele estava caçando ali rastros de espectros bem na hora que a Síbio ia ser atacada pelos cães de caça. E aí começa o pau quebrando aqui na casa de Noca entre o robozão prateado e os espectros. Um desses cães foi modificado pela magia espectral e consegue penetrar na armadura do Ron. Ron então utiliza as reservas de energia da armadura dele e depois utiliza o seu analisador e depois o neutralizador para poder mandar o bichão para o limbo, né? Quando ele usa o neutralizador, o bicho acaba se transformando em sua forma normal, de um animal, de um cachorro terrestre, e o Ron acaba matando ele. E depois ele fica meio bolado com aquilo, porque até então ele não havia matado ninguém, ele estava sempre usando o aparelho dele para mandar os espectros para o limbo, mas aí ele acaba matando esse bicho e depois ele usa o aparelho também, o neutralizador, para dar cabo aí da feiticeira espectral. Enquanto isso, a Síbio continua fugindo ali dos restantes dos espectros que assumiram formas animalescas e estão perseguindo a jovem ali pelos pântanos. Ela, apesar de cega, conhece muito bem a região e acaba guiando ali os espectros por uma região pantanosa, e eles acabam morrendo afogados ali, e terminando assim a primeira parte da história de hoje, com Ron consolando ali a pobre Síbio em seus braços. A segunda história de hoje foi publicada no Incrível Hulk número 57, de março de 89, e traz a história publicada originalmente em Ron número 34, de 1982. A equipe criativa, a mesma, com a adição de Ian Ackie e Brian Gardner na arte final. A história começa com o Ron consolando ainda a Síbio ali pertinho dele, dizendo que vai ter que partir, né, continuar sua missão de caça aos espectros pelo mundo. E a pequena Síbio ali fica meio desconsolada, porque agora tá sozinha de vez, né? E ela pede para ir com o Ron, com ela, acompanhar o Ron nessa aventura. O Ron então descobre que a cegueira da jovem foi um resultado de feitiçaria espectral, e usando o seu neutralizador de maneira quase que cirúrgica, ele consegue fazer com que a jovem volte a enxergar. E depois ele decide destruir aquele castelo onde ela morava e aceita ali o pedido da jovem e leva ela em seus braços nessa missão através do mundo de caça aos espectros, né? Um corte e nós vamos ver o que se passa na Atlântida. Namor, o rei da Atlântida, está lá e recebe seus súditos e uma informação de um oráculo de que seres alienígenas estariam invadindo a caverna de Netuno, local sagrado para os Atlantes. Namor fica bolado e parte lá para cima para investigar o que aconteceu, e o Ron continua ali sobrevoando o oceano, e nessa passagem sobre o oceano ele é surpreendido pela chegada de uma serpente marinha muito bizarra. Usando o analisador, eles vão verificar que aquela serpente marinha na verdade foi modificada pelos espectros, mais um experimento dos espectros. O Ron consegue destruir a criatura, mas antes de morrer ela lança uma espécie de energia que afeta o robozão. Os dois caem ao mar, só que por sorte Namor estava chegando ali naquela hora. Salva a Síbio, pede para um peixe que emite uma bolha que leve ela de volta para Atlântida, enquanto ele vai ajudar o Ron. Os dois unidos então chegam a tal caverna de Netuno e percebem que os espectros ali, assumindo formas de monstros marinhos, estão tentando usar uma pérola de energia para acordar alguma criatura que está lá dentro dessa caverna de Netuno. E o Namor parece que já sabe o que é, porque ele já tinha enfrentado essa criatura que está alojada ali dentro. Aí o pau canta na casa de Netuno, meus amigos, enquanto o Ron e o Namor enfrentam ali os alienígenas espectrais nessa forma de monstros marinhos e tentando impedir que eles despertem esse monstro, essa grande ameaça
que jaz ali nessa caverna de Netuno. Mas enquanto eles enfrentam, a luta continua comendo solta, as feiticeiras espectrais continuam emitindo essa energia para dentro da caverna de Netuno, e no final da história a gente vê emergir lá de dentro uma forma gigantesca que ameaça os heróis. Termina aqui a segunda história de hoje. A terceira história de hoje foi publicada no Hulk 58 de abril de 1989 e traz a história publicada originalmente em ROM número 35 de 1982. A história começa com aquele bichão saindo lá de dentro da caverna de Netuno. É um bicho todo peludo, mas na verdade acho que ele foi pintado errado, porque aqui no texto descreve ele como um ser feito de algas marinhas. O Namor e o Ron estão ali atônitos observando aquela criatura, uma criatura que o Namor já enfrentou em histórias anteriores, mas aqui não é citado bem aonde, e o monstro foi trazido de volta à vida pela energia daquela pérola negra da magia espectral que a gente viu na história anterior. O monstrão se dirige lá para Atlântida e aí Namor e Ron se unem aqui para poder impedir que ele faça um estrago maior ao chegar na Atlântida. E o Ron está preocupado porque a Síbil está lá com os Atlantes. O que eles não sabem é que o Oráculo Atlântico, que deu a pista de tudo lá para o Namor, na verdade ele é um agente infiltrado dos espectros. Quando a criatura chega lá, ele começa a quebrar tudo, e a destruição que ele causa na Atlântida é tão vasta que o Namor se preocupa que se ele, para enfrentar a criatura, não vai criar uma devastação ainda maior. E o pau canta, rapaz, lá na Atlântida, a galera fica desesperada. A gente tem uma splash page aqui maravilhosa desenhada pelo Sol Buscema de um combate magnífico. Essa splash page dupla aí, uma página dupla dessa luta desenrolando e destruindo muito do que a gente viu na Atlântida. E o plano do Namor é usar a mesma técnica que ele fez da última vez, criar um redemoinho gigante que sugue e despedace o monstro e ele possa assim parar com essa destruição, né? Mas o medo do Namor é que esse plano pode fazer com que a destruição acabe se revertendo para a própria Atlântida, destruindo os prédios e ali a população dos Atlantes que estão ali perto. O que não tem remédio, remediado está, e esse é o plano que o Namor põe em prática, e realmente acontece uma destruição grande na Atlântida, mas junto com o Ron, ele consegue distrair o monstro e eles acabam destruindo a criatura por ali mesmo, só que não acabou a ameaça, porque ainda tem infiltrados ali na Atlântida dos espectros. Então Ron e Namor vão até lá, eles acabam destruindo, atacando a Síbil, né, que fica à beira da morte ali, meio afogada, sem a proteção da bolha. E o Namor resolve pegar ela, colocar numa máquina Atlântida que faz com que ela se transforme basicamente também numa Atlântida, consegue respirar na água, né? E aí acaba a história aqui com o Ron e a Síbil nos seus braços, transformada com a Atlântida, e o Namor convidando ela para se unir, então, essa família nova ali ao reino Atlântida. Termina aqui a terceira história de hoje. A quarta história de hoje foi publicada no Hulk número 59 de maio de 89 e traz a história publicada originalmente em ROM número 36 de 1982, a mesma equipe criativa. Começamos com o Ron indo embora da Atlântida e deixando a Síbil ali com a sua nova família, né? O Namor tomando conta da garota. Ele, como falei anteriormente, ele está numa nova fase aqui de suas aventuras, singrando o mundo em busca dos espectros. Temos um interlúdio muito bacana aqui, onde o Ron vai conversar, na verdade, aqui com algumas baleias que ele acha pelo caminho, e ele fica surpreso com a inteligência dessas criaturas. Ele fala que são inclusive mais inteligentes que o próprio homem. Errado ele não tá. E a gente tem um outro corte na história aqui, onde a gente vai ver a Brandy Clark tendo uma interação com o espírito da Starshine, e que ela passa para Brandy poderes que ela tinha, né, da Starshine. Voltamos ao interlúdio do Ron com a baleia. Ele acaba terminando ali essa conversa, digamos assim, com a baleia. Ele acaba chegando na Inglaterra. Na Inglaterra ele encontra um garoto amarrado a um tronco ali perto de uma vila. Ele fica bolado com aquilo, solta o garoto, não suporta ver injustiça, e o menino vai contar porque que ele está ali. Ele faz parte de uma vila que os espectros dominaram, e em favor de que ele não destruíssem essa vila, combinou-se que a cada mês, a cada lua cheia, uma criança seria oferecida como uma oferta mesmo ali, para que os espectros não destruíssem a vila. O Ron fica bolado com aquilo, parece um conto de horror da Hammer, e resolve investigar a tal da vila, né? Descobre que ali todo mundo ainda é humano, mas tem realmente feiticeiros espectrais ali causando esse mal.
Logo chegam os espectros que deveriam levar o garoto de acordo com a combinação feita com a vila, e o Ron sai no pau com eles aqui de novo, e agora ele tá já mais disposto a matar. Ele vê, se ele decide assim, bom, com esses espectros só o limbo não resolve, talvez o resultado que eu precise seja realmente destruir, matar, acabar com eles. E cada vez mais ele fica menos arrependido de usar esse recurso extremo de não mandar só pro limbo e matar, destruir mesmo, exterminar de vez os espectros. Só que no meio do combate, o Estevão, o garotinho que ele salvou, é levado pelos espectros através de um buraco no chão que parece uma fenda dimensional, e o menino pede, antes de ser levado, que o Ron, por favor, salvasse ele, assim como os cavaleiros da Távola Redonda faziam com as pessoas injustiçadas. E a história termina aqui com Ron numa pose de cavaleiro, fazendo um juramento de que ele faria de tudo para salvar o menino. Termina aqui a quarta história de hoje. A última história que a gente vai ver hoje foi publicada no Hulk número 60 de junho de 89. Traz a história publicada originalmente em ROM número 37 de 1982. A equipe criativa é a mesma: Bill Manto, Sal Buscema, Arcane e Garvey na arte final. E a gente começa com o Ron aqui nessa pose heróica, lembrando da promessa feita ao menino Estevão, que foi sequestrado, e ali atrás dele o vislumbre de um cavaleiro medieval, alguma coisa relacionada às lendas arturianas aí, do Império Britânico. Chegam então o populacho ali do vilarejo reclamando com o Ron de ele ter interferido ali nessa oferenda do garoto. O Ron fica irado, usa o analisador, vê se tem algum espectro ali e não tem. Voltamos lá para a cidade da Brandy, onde o noivo dela tá pau da vida que ela desapareceu. O Torpedo, que agora é o herói da cidade, diz que viu a Brandy no cemitério, e o Steve fica bolado com aquela situação. E a gente vai ver lá realmente a Brandy desencavando o caixão da Starshine e levando com ela a sua armadura. Voltamos lá para o combate do Ron com os cães espectrais e com os espectros que sequestraram o menino Estevão. Ele descobre para onde que o garoto foi levado. Tem um castelo aqui medieval, onde é a sede ali, vamos dizer, o QG dos espectros nessa cidadezinha. E o motivo do sequestro das crianças é que eles querem fazer experimentos ali com as crianças, assim como eles fizeram com os animais, transformar as pessoas também em híbridos entre humanos e espectros. Ele enfrenta alguns robôs aqui de tecnologia dos espectros, acaba levando a melhor e matando novamente. Isso é uma coisa recorrente nas histórias, o Ron matando as criaturas. A gente vai ver as crianças aqui que estão aprisionadas e o Ron dando um jeito de chegar até eles. Ele acaba tropeçando numa escada que leva até onde estão as crianças, e com o analisador ele encontra ali o que seriam os restos mortais do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, o que ele julga estarem mortos, congelados nesse bloco de gelo. Ele parte dali mesmo, irado, sirina lata para cima dos espectros e vai destruindo, matando e mandando para o limbo tudo que ele encontra pela frente. Novamente a gente tem o uso de magia espectral que deixa o Ron mais ou menos vulnerável nesses combates, mas ele dá o jeito dele até o momento que ele é envolto por uma energia negra. Nessa hora ele tem o vislumbre do rei Arthur e dos cavaleiros chegando para salvarem ele. Ele fala isso com as crianças depois que acorda, que ele foi salvo pelos cavaleiros, mas as crianças dizem que não, que ele só viu, eles viram o Ron envolto naquela energia negra, lutando, eles apagaram e quando acordaram já estava tudo bem. Termina assim, dessa maneira poética, a última história do Robozão Prateado de hoje. Ron é sempre muito bom e muito nostálgico, espero que vocês tenham gostado de mais desses 5 capítulos aí da história, e com certeza a gente vai voltar a esse personagem, porque eu particularmente gosto bastante das histórias, e é legal agora que começa a ter crossover com outros personagens da Marvel. Já teve também anteriormente, mas é sempre interessante ver, agora que ele com o Namor, ele se deu muito bem. O Namor que é um cara meio difícil de... A Namor agora vai entrar em alta, hein? Agora todo mundo é fã do Namor desde criancinha, se prepara. Bom, vamos lá, o que vai ter no canal aqui essa semana? No Pérolas Escondidas a gente vai falar de uma história que saiu aqui. Pela primeira vez vamos ter um personagem que eu me amarro, que é o Constantine, ou Constantine, como a gente viu agora na série da Netflix do Sandman. A pronúncia correta é Constantine, eu falei a vida inteira Constantine, mas é, de acordo com o Neil Gaiman, Constantine. E a gente vai ver uma história que saiu aqui e foi dica de leitor, hein, de assinante aqui do canal. Então fica ligado aí que pode ter sido a sua dica. Não vou falar a história não, vou falar só que saiu por aqui. E no quadro de lançamento nostálgico, pela primeira vez a gente vai falar de um lançamento gringo.
Pô, mas lançamento gringo, Chico? Pô, tem tanta coisa legal sendo lançada no Brasil, por que do gringo? Porque é isso aqui que a gente vai falar, ó. Artisan Edition do Jack Kirby. Vocês vão acompanhar comigo as páginas originais do Jack Kirby para o Quarteto Fantástico com arte final de Joe Sinnott. É de chorar, meus amigos. Não vou contar as histórias, mas é mais para falar de arte, de quadrinhos, de composição, de backstage. A gente vai falar dessa edição que foi lançada agora recentemente nos Estados Unidos e eu tive o prazer de adquirir, e a gente vai ver isso na quarta-feira no lançamento nostálgico dessa semana, beleza? Lembrando que eu tô todo dia lá no Instagram falando de quadrinhos e desenho, você pode acompanhar no link que está na descrição desse vídeo, e também tem os meus quadrinhos autorais que você pode comprar e ler de graça também lá no site do Salomão Ventura. Então, boa semana para vocês, espero que se cuidem, esteja tudo bem com vocês, a gente se vê semana que vem aqui no YouTube. Todo dia agora tem, ou quase todo dia, não sei, a periodicidade do Drops aqui, do Drops Dico HQ, videozinhos curtos de 1 minuto, mas lá no Instagram, todo dia pra gente trocar inclusive uma ideia lá no direct, valeu? Se cuidem, até a próxima!